profissionais recusam de dar uma olhada no seu trabalho? Essa é uma pergunta que muita gente tem me feito, tipo, eu tento conversar com alguns caras para pedir algumas dicas, falar com algum editor ou algum desenhista profissional, ou algum Joey Pro da vida, mas o cara nunca me responde ou nunca aceita dar uma olhada nos meus desenhos. Por que geralmente eles recusam ou simplesmente não me respondem? Essa é uma questão importante para falar, porque atualmente, com o aumento dessas interações digitais com as redes, Facebook, etc., ficou muito mais intuitivo pessoas, principalmente jovens, tentarem contato pela internet, e ficou até mais fácil, de certa forma. Você cria um perfil virtual e lá vai um monte de gente mandando mensagens, achando que isso tem o mesmo impacto que falar com você pessoalmente. Eu vou tentar explicar algumas questões que talvez justifiquem o porquê que a maioria não responde ou acaba se recusando a ver o trabalho das pessoas. Primeiro, entendam o seguinte: quando você pede para alguém analisar o seu trabalho, quem geralmente faz esse tipo de análise? Professores, editores ou analistas especializados. Estamos falando aqui no setor de desenhos. Essas três figuras que eu falei geralmente são pagas para fazer esse tipo de coisa. Analisar o trabalho da pessoa, ver quais pontos dela são fortes ou não, se dá para trabalhar ou não, isso faz parte da profissão da pessoa. Então muitos profissionais, quando são abordados por pessoas no intuito de olha meu desenho, dá uma olhada, vê a minha pasta, vê se está tudo certo e tal, sentem-se incomodadas, justamente porque analisar o trabalho das pessoas faz parte da profissão dela. Então seria o mesmo que você pedir para ele fazer um trabalho de graça para você. E isso pega mal. É o mesmo das pessoas que vivem falando dos desenhistas fazerem um desenho de graça para ele, porque ele tem o dom, etc e tal. Então você chegar meio na caruda para pedir isso, é o mesmo que pedir para eles trabalharem de graça para você. Esse é o principal motivo pelo qual eu acredito que a maioria não responda, não se predispõe a fazer isso. É claro que eles aceitam fazer isso em eventos, em horários marcados próprios para isso. E quando fazem isso, tem alguém geralmente bancando para eles. Então não entendam mal quando algum editor ou algum outro profissional, quando você levar o seu trabalho para ele ver, ele te responder, agora não. Porque é principalmente por esse motivo. É como você pedir para um desenhista profissional fazer um desenho de presente para você. Sim, eles se sentem assim, tá? Isso eu sei porque eu conheço as pessoas e eles me falam. E claro, tem as outras questões também. O contexto, o momento certo, você não pode pagar de inconveniente. Se o cara estiver num evento, trabalhando num stand, você chega lá com essa ideia, se ele não está lá para isso, você vai estar atrapalhando o trabalho dele, porque ele vai estar fazendo outra coisa. Se você pegar o cara de surpresa na escola onde ele dá aula, você também vai atrapalhá-lo, porque ele está fazendo outra coisa. Mas muito bem, eu também não vou encerrar o vídeo aqui só dizendo isso para vocês. Eu vou dar algumas sugestões sobre como vocês podem conseguir informações ou certas contribuições com relação ao seu trabalho, no sentido de opiniões de pessoas que entendem do assunto. Então, primeiro, quando você for fazer uma pergunta para algum profissional, algo que você queira saber, pense bem no que você vai perguntar e pergunte uma coisa que seja bem objetiva. Não faça perguntas que sejam muito abrangentes para o cara responder. Por exemplo, se você chegar para ele e perguntar, ou então, como que se faz uma história em quadrinhos do começo ao fim? Isso é uma pergunta muito abrangente, tem muitas variantes. Ou, quanto eu devo cobrar por um desenho? É a mesma coisa. Pergunte para alguma ocasião em específico. Por exemplo, eu estou em dúvida entre fazer um curso de bacharel ou um curso técnico, por tais motivos. Na sua opinião, qual você acharia mais interessante? Ou então, eu faço um desenho que é numa tendência mais realista. Para que tipo de mercado você acha que é interessante eu mandar, currículo, coisa do tipo? Você já está sendo mais objetivo, você está dando um patamar para ele te responder. Ele consegue te responder isso olhando sua pergunta e digitando uma ou duas frases. Se você fizer uma pergunta muito abrangente, o cara não vai ter tempo, provavelmente, de responder tudo isso para você. Porque nem se um aluno meu fizesse uma pergunta para mim, eu ia ter como responder isso pro cara na lata. Porque é muita coisa, são muitas variantes em si. Então, formule bem a sua pergunta. Segundo, mostrar desenhos ou pasta para uma análise não é uma coisa que você consegue mandando mensagens em Facebook ou mandando um e-mail
ou simplesmente fazendo algum contato raso digital. Reconheçam a importância e a riqueza de um contato um pouco mais pessoal. Se você já tem um portfólio formado, que está mais sólido, mais conciso, se o cara dá aula em alguma escola ou em algum lugar que tenha um contexto mais certo, pergunte se o cara tem algum momento que ele pode dar uma atenção para você, que sejam 5 minutos, algo que não vai incomodá-lo. Porque, acredite em mim, se o cara não tiver tempo para te atender, ele vai te falar. Agora, você mandar uma mensagem com 3, 4 desenhos pedindo para o cara opinar, isso vai incomodar muito mais do que você perguntar se ele pode te dar uma atenção. Terceira coisa, dê uma pesquisada para ver para quem que você está perguntando. O que o cara faz, se ele é um editor, que tipo de material ele edita, se ele é um desenhista, para onde ele trabalha, que tipo de linha ele segue, se ele é professor também, onde ele dá aula, que tipo de aula ele dá. Preferencialmente, pergunte coisas que tenham a ver com o que o cara faz. Então, se por exemplo, você só desenha mangá, mas você vai perguntar para um professor de arte clássica, o cara muito provavelmente não vai saber te responder. E por fim, mais importante, tenha autoconfiança no seu trabalho. Se você está indo mostrar seu trabalho para as pessoas com o intuito de saber se está bom para ser mostrado, então não é o tipo de trabalho que você deve levar como portfólio. Você precisa ir atrás de um professor. Para mostrar para profissionais opinarem, editores ou outro tipo de coisa, seu trabalho já tem que ser mais sólido. Se você está no nível muito iniciante, você tem que procurar um curso, algum professor, algum profissional mais especializado para casos mais assim. Editores, outros profissionais que trabalham no ramo, que selecionam coisas do tipo, eles analisam outro tipo, outro patamar de serviço. Eles não vão saber nem te orientar direito. Então, se o seu nível é muito iniciante, você precisa procurar quem tem a formação para orientar iniciantes. E é claro, nunca leve um desenho que você considera mal feito, ajunte-os de maneira organizada, coloque-os numa pasta, escolha 10, 15 desenhos no máximo, não leva um papel dobrado no bolso, todas as coisas que eu já falei no vídeo montando o portfólio. E principalmente, não fiquem ofendidos se a pessoa não te responder. Ele não mostrar interesse e não querer te dar atenção é um direito dele. Não é só porque o cara é um profissional, ele é bem sucedido, que ele tem obrigação de dar atenção para todo mundo que vier falar com ele, ou tantas pessoas que quiserem uma avaliação dele ou coisa do tipo. Ele não tem essa obrigação. E fique de olho em eventos onde tem análise de portfólio, ou escola de desenho, ou coisa do tipo. O que eu já adianto para vocês é que, dependendo da análise de portfólio, se o seu nível for muito iniciante, ainda assim eles podem te tratar como se fosse uma perda de tempo você ter ido lá. Então, de fato, uma das coisas mais importantes é você ter uma certa autoconfiança no que você está fazendo. E se você não tem a ponto de nem saber se o seu trabalho está razoável para ser mostrado, procure uma escola, procure um professor, procure alguém para orientar. E não é num recado de Facebook, não é num post, num share compartilhado ou numa página de grupo que vai fazer o seu trabalho ser mais conciso, tá certo? Então, bom, é isso. Espero que tenha tirado essa dúvida de vocês. Não se sintam mal se as pessoas não responderem ou simplesmente disserem agora não, ou não estou aqui para isso. Entendam que ele é um profissional, respeitem a opinião e a postura deles e tente fazer o possível para não ser inconveniente com esse tipo de coisa. Como eu já falei uma vez, saia com uma pasta embaixo do braço querendo mostrar para todo mundo que você encontrar por aí é ser inconveniente. Faça um cartão de visita, alguma coisa do tipo. Algo que não for incomodar a pessoa. E claro, o mais importante, se a pessoa te responder, agradeça. Bem, então é isso aí. Estamos conversados.